Oi, se você está em casa sem ter o que fazer, procurando uma boa história para passar o tempo, venha e leia comigo. Hoje, com mais um livro de literatura internacional. Se você curte esse tipo de leitura, senta confortável, porque depois da vinheta, a história começa. Três médicas residentes no mesmo hospital. Três amigas que têm suas vidas entrelaçadas. Três destinos surpreendentes. Oi, eu sou a Fran e você está no canal Histórias para Passar o Tempo. Hoje, com mais um vídeo para o quadro Leia Comigo Literatura Internacional, onde continuaremos fazendo a narração comentada da obra do grande escritor Sidney Sheldon, Nada Dura para Sempre. Se você está aqui pela primeira vez, caiu de paraquedas justamente nesse vídeo, eu lhe aconselho a dar uma olhada no link que eu deixei aqui no card. Ele vai lhe levar ao início da playlist e lá você poderá ver os vídeos anteriores. Sim, este não é o nosso primeiro vídeo. Eu sugiro que você comece pelo vídeo intitulado Projeto de Leitura, porque nesse vídeo eu falo a respeito do enredo, do autor, das ideias presentes no livro, das inspirações que fizeram ele escrever essa história, e assim você poderá descobrir se esse livro faz ou não faz o seu perfil de leitor. Caso você decida que não quer nos seguir, eu sugiro que dê uma olhada no canal, porque lá tem muitos outros livros interessantes. E se você decidir que quer primeiro ler a obra do Sidney Sheldon, veja o link que eu deixei aqui embaixo na descrição. Lá você vai encontrar um super desconto na Amazon para você adquirir ou o e-book ou o livro em forma física. E ainda por cima você vai estar ajudando o meu trabalho. Bom, se você vem me acompanhando desde o início ou já leu o livro do Sidney Sheldon e quer continuar a partir daqui, vamos sem demora para o capítulo de número 7. Vem comigo. Bom, gente, no capítulo de número 8, nós vimos algumas revelações interessantes, né, sobre as nossas três protagonistas. Sim, Nada Dura para Sempre, é uma história de três médicas, né? A protagonista principal é a doutora Paige Taylor. No prefácio, a gente viu o julgamento dela, onde ela está sendo acusada de ter matado o paciente dela em troca de $1 milhão. Mas depois, a partir do primeiro capítulo, a gente viaja a gente embarca numa viagem regressiva, tá? 5 anos no tempo, para a gente ver como ela se tornou médica e como ela acabou se metendo em toda essa confusão que ela estava passando no prefácio. E aí, no final do livro, a gente vai ter o final, claro, do julgamento dela, e vamos saber se ela realmente matou o cara por dinheiro ou não, e qual foi o destino dela, né? Mas além da Paige, nós temos também a doutora Kate Turner e a doutora Betty Lou Taft, né, a Honey. E nós tivemos algumas revelações no capítulo anterior a respeito das outras duas protagonistas. Nós vimos, né, como a Paige está sobrevivendo ao fora que ela levou do namorado de infância, né, como ela estava emergindo no trabalho de cabeça para poder esquecer o amor da vida dela, né, que estava agora casado com outra mulher e na África, trabalhando para a OMS. E nós vemos também como as dificuldades, né, que a Hannah está passando no hospital. Isso porque a Hannah ela tem um currículo invejável, ela tem as notas mais altas que o hospital Embarcadero já viu uma médica apresentar, e ela acabou caindo na mão de um médico bastante exigente que está testando as habilidades dela. E ela acabou falhando, né, em todas as perguntas que ele fez a ela. Só que ela acabou usando o charme dela, dizendo que estava nervosa porque estava, né, porque estava muito ansiosa para trabalhar com ele, e aparentemente o cara caiu no conto do vigário, né?
mas ficou no ar esse mistério. A gente não sabe por que a Hannah não acerta as perguntas. Se ela é uma aluna tão brilhante, se ela tem notas tão incríveis, por que ela está tendo dificuldade na hora da prática? Por fim, nós vimos a apresentação do Lord Neto, que é um mafioso, né, da região, que tinha acabado de sair de um julgamento, onde ele tinha mais uma vez enganado o sistema e saído impune, né? Só que quando ele ia para casa, o motorista dele quase atropelou um cachorro e o acidente deixou um dos capangas dele ferido e ele acabou indo para a emergência do embarcadero. Quando ele chegou lá, quem atende? Exatamente a Kate, né? A Kate que estava de plantão. E ele tenta impor o prestígio dele, mas a Kate, firme, né? Como só ela, né? Acabou colocando ele no lugar dele, porque afinal de contas não importava o dinheiro dele. Naquele momento, ela era a médica da emergência, a autoridade e a responsabilidade era dela. No final, ele acaba gostando da força e da coragem da Kate e ele pensa, né, que é melhor vasculhar a vida da médica, porque pode ser que no futuro ele possa precisar dela, né, e informações sobre o passado dela seriam interessantes para ele. E é dessa forma que termina o capítulo de número 5, e agora no capítulo de número 7, nós estamos de novo no hospital Embarcadero, né? E uma grande verdade, ela é colocada pelo autor do livro. Ele começa o capítulo dizendo: os hospitais são controlados pelas enfermeiras. Bom, se tanto é verdade que os hospitais são controlados pelas enfermeiras, as enfermeiras elas têm uma chefe, né, que é conhecida como enfermeira-chefe. E no caso do Embarcadero, essa era a Margaret Spence. Ela já trabalhava no hospital há 20 anos, então ela sabia praticamente onde estavam enterrados todos os corpos, né? Tanto os literais quanto os figurativos. A mulher tinha praticamente o comando de todo o hospital na palma da mão dela. E os médicos reconheciam muito bem que ficar indisposto com ela era se meter em encrenca. Ela sabia quais eram os médicos que usavam droga, os que eram viciados em álcool. Ela sabia quem eram os incompetentes e quais os que mereciam seu apoio. Sob o comando dela estavam todas as estudantes de enfermagem, as enfermeiras registradas, as enfermeiras da sala de cirurgia, entre outras. Era a Margaret quem decidia quais delas seriam designadas para as operações. E como as enfermeiras variavam de indispensáveis a incompetente, era muito bom para os médicos se darem bem com a Margaret. Afinal, ela podia destacar uma enfermeira instrumentadora inepta para trabalhar numa complicada remoção de rim. Como também podia, se caso ela gostasse do médico, enviar sua enfermeira mais competente para ajudá-lo numa simples tonsilectomia. Entre os muitos preconceitos que a Margaret possuía, ela tinha uma profunda aversão a médicas e a pretos. A Kate Hunter era médica e também era preta. E dá para se deduzir de cara que ela não se dava muito bem com a Margaret. Ela tinha já passado por momentos difíceis por causa desse preconceito. Claro que o preconceito não era aberto, né? E também nem era só por parte da Margaret, mas dos outros médicos também. E esse preconceito ele se manifestava de formas mais sutis. As enfermeiras que ela pedia para ajudar sempre estavam indisponíveis. E as que eram designadas para ela eram praticamente incompetentes. Na maioria das vezes, ela percebia que ela era indicada para tratar de pacientes com doenças venéreas. Os primeiros casos, a Kate acabou aceitando como rotina, né? Afinal de contas, era um hospital, né? Mas quando ela começou a examinar meia dúzia de virilhas em um único dia, ela percebeu que algo muito estranho estava acontecendo. E aí no almoço, né, ela acabou perguntando para a Paige: você tem examinado muitos homens com doenças venéreas? A Paige pensou por um momento e disse: só um, na semana passada. Um servente do hospital. A Kate
pensou com ela mesma, né? Eu tenho que tomar alguma providência. A enfermeira Spencer, ela estava, na verdade, numa cruzada, né? O objetivo dela era se livrar da doutora Hunter. Ela queria tornar a vida da médica tão desagradável que ela seria forçada a ir embora. Só que ela não tinha contado com a dedicação e com a competência da Kate. Pouco a pouco, ela foi conquistando as pessoas com quem trabalhava. Ela possuía uma habilidade natural que impressionava os colegas de trabalho e também os pacientes. Mas a grande abertura só surgiu com o que ficou conhecido no hospital como o caso do sangue do porco. É que, um certo dia, na ronda da manhã, a Kate foi trabalhar com um residente sênior chamado Dundas. Eles pararam ao lado da cama de um paciente inconsciente. E o médico explicou para ela que o paciente se chamava Sr. Levi. Ele tinha sofrido um acidente de automóvel e tinha perdido muito sangue e precisava de uma transfusão imediata. Ele também foi falando que o hospital estava com uma escassez de sangue naquele momento e que a família se recusava a doar sangue para o paciente. Concluiu falando que aquilo era terrível. A Kate perguntou para ele onde estava a família e ele respondeu que estava na sala de espera. Ela perguntou se ele não se importava que ela falasse com ele e ele disse, vai em frente, né? Depois que ela concluiu a ronda, ela foi até a sala de espera. Lá estava a mulher do paciente, junto com os filhos e filhas, já crescidos. Eles usavam iamuques e treles rituais. Ela foi logo perguntando, Senhora Levy? E a mulher, ao ver a médica, disse, como está meu marido? O médico vai operar? Vai sim, mas não nos peça para doar nosso sangue. É muito perigoso nos dias de hoje com a AIDS e não sei mais o que. Não se pode contrair AIDS doando sangue, senhora Levi. Sei que é possível, leia os jornais. A Kate estudou aquela mulher em silêncio por um momento e prosseguiu. Entendo, mas está tudo bem, senhora Levy. O hospital enfrenta uma escassez de sangue neste momento, mas já resolvemos o problema. Ainda bem. Vamos dar sangue de porco a seu marido. Mãe e filhos ficaram chocados, claro, né? O quê? E a Kate repetiu jovialmente, sangue de porco. Provavelmente não lhe fará mal algum. Ela virou-se para sair, mas a mulher gritou, espere um instante. Ela parou, olhou para a mulher e disse, pois não. Pode nos dar um minuto, por favor? Claro. 15 minutos depois, a Kate foi procurar o Dr. Dundas. Não precisa mais se preocupar com a família do Sr. Levi. Todos ficarão felizes em doar sangue. A história, no entanto, vazou e acabou entrando para o anedotário do hospital. Médicos e enfermeira que antes ignoravam a Kate passaram a fazer questão de falar com ela, porque afinal de contas a mulher tinha resolvido o problema assim, de uma forma bem perspicaz e divertida. Poucos dias mais, a Kate entrou no quarto particular de um homem chamado Tom Leonard. Era um paciente com úlcera. Ele estava comendo um almoço bem reforçado, trazido de uma delicatessen próximo. Kate aproximou-se da cama e perguntou, o que está fazendo? Ele levantou os olhos sorrindo, comendo um almoço decente para variar. Não quer me acompanhar? Há bastante comida aqui. A Kate, irritada, chamou a enfermeira, que entrou dizendo, o que é, doutora? Tire essas comidas daqui. O senhor Leonard tem de fazer uma dieta rigorosa. Não leu sua ficha? Claro que li, mas ele insistiu. Leve tudo, por favor. Ei, espere um pouco, O paciente protestou. Não posso comer essa papa que o hospital serve. E ela olhou para a enfermeira e para ele disse, tem de comer, se quiser se livrar de sua úlcera. Pode levar. Meia hora depois, a Kate foi chamada ao gabinete do administrador. Dá para acreditar? Chegando lá, ela disse, queria falar comigo, Dr. Wallace? E ele respondeu, queria sim, sente-se. Olhe, doutora, o Tom Leonard não é um dos seus pacientes? E a Kate respondeu, é sim. Encontrei-o comendo um sanduíche quente de pastrame, com picles e salada de batata na hora do almoço.
tudo muito condimentado e mandou tirar tudo. O médico interrompeu. E ela falou, sim, claro. O Wallace inclinou-se para a frente. Doutora, talvez não saiba que Tom Leonard integra o conselho de administração do hospital. Queremos mantê-lo feliz. Entende o que estou sugerindo? A Kate olhou para aquele médico nos olhos, e respondeu obstinada. Não, senhor. Ele piscou, aturdido, nunca antes, ninguém tinha se negado a fazer o que ele pedia. E ele perguntou, como? Parece-me que a maneira de manter Tom Leonard feliz é ajudá-lo a recuperar a saúde. A Kate falou. Ele não poderá ficar curado se continuar a agredir seu estômago daquela maneira. Benjamin Wallace forçou um sorriso. Por que não deixamos tomar essa decisão? Mas, para surpresa dele, a Kate levantou-se e disse, porque eu sou sua médica. Mais alguma coisa? O administrador do hospital olhou para ela, e disse, não, isso é tudo. E a Kate saiu da sala. O Benjamin Wallace continuou lá, sentado, atordoado, pensando, essas mulheres que se tornam médicas. E a Kate, claro, gente, não parou por aí. Ela estava realmente disposta a se tornar uma médica famosa. Ela fazia o trabalho dela realmente com amor, com dedicação, Ela levava a sério aquilo que ela fazia. E certo dia ela estava num plantão noturno quando ela recebeu uma chamada. A chamada dizia, doutora Hunter, acho que é melhor ir ao 320. Ela falou certo, e foi para o quarto que tinha sido designado. Chegando lá, ela encontrou uma senhora chamada Senhora Molloy. A mulher tinha aproximadamente 80 anos e tinha câncer, e o prognóstico do câncer era péssimo, Se já não bastasse a idade, pessoal? Ao se aproximar da porta, a Kate ouviu vozes lá dentro, uma discussão alterada. Quando ela entrou, ela percebeu que a senhora Molly estava na cama, sob o efeito de sedativos, mas ainda consciente. E o filho e as duas filhas dela se encontravam lá dentro, discutindo, E eles diziam, o filho, devemos dividir a herança em 3 partes iguais. Uma das filhas protestou, nada disso. Fomos Laurien e eu que cuidamos da mamãe. Quem cozinhava e limpava tudo para ela. Éramos nós. Temos todo o direito a seu dinheiro e o garoto gritou, sou filho dela tanto quanto vocês. Na cama, desolada, a senhora Molloy escutava as discussões. Isso deixou a Kate furiosa, E ela interveio. Com licença, uma das mulheres olhou para ela e disse, volte mais tarde, enfermeira. Estamos ocupadas. A Kate perdeu o pouco de paciência que ainda tinha, e disse, esta é minha paciente. Dou 10 segundos para saírem desse quarto. Podem ficar na sala de espera. E agora tratem de se retirar antes que eu chame a segurança e mande expulsá-los. O homem fez menção de dizer alguma coisa, mas foi dissuadido pela expressão nos olhos da médica. Ele virou-se para as irmãs e deu de ombro. Podemos continuar a conversar lá fora. Kate observou os 3 saírem do quarto. Virou-se para a senhora Molloy e afagou a sua cabeça, dizendo, eles não tinham intenção de magoá-la. Ela sentou-se ao lado da cama, segurando a mão da velhinha, até que ela resvalou para o sono. Estamos todos morrendo, A Kate pensou. Esqueça o que Dylan Thomas disse. O importante é ter um suave ingresso na noite eterna. Depois desse caso, a Kate estava fazendo um curativo num paciente quando um servente entrou na enfermaria, dizendo, há um telefonema urgente à sua espera, doutor. Ela franziu o rosto e agradeceu. Terminou, de engessar as pernas do homem, e se dirigiu para o corredor para atender a ligação. Alô? A voz do outro lado disse, oi, mana. Ela ficou emocionada ao ouvir a voz do irmão, Falou, Mike,
Mas logo em seguida a excitação dela acabou se transformando em preocupação, porque sempre que o irmão ligava, nunca era por uma boa coisa. E aí ela disse: pedi para nunca me procurar aqui, Mike. Tem o número do apartamento. E o Mike disse: ei, desculpe, é que não podia esperar. Tem um probleminha. Para variar, né, pessoal? Ele sempre tinha um probleminha. E era sempre a Kate que ele procurava para resolver. E ele prosseguiu dizendo: tomei algum dinheiro emprestado de um cara para investir no negócio. A Kate não se deu ao trabalho de perguntar que tipo de negócio. E ele continuou e fracassou. A Kate nem se deu ao trabalho de perguntar que tipo de negócio, apenas constatou. E fracassou. E ele confirmou: isso mesmo, mas agora ele quer o dinheiro. Quanto, Mike? Se pudesse me mandar 5.000, o quê? A enfermeira no posto ficou até curiosa, porque o tom de voz da Kate subiu, 5.000 era uma boa quantia em dinheiro, E aí a Kate baixou a voz, envergonhada, e falou: não tenho tudo isso, posso mandar a metade agora e o resto dentro de algumas semanas. Está bom assim? E o irmão falou, já que não tem outro jeito. Detesto incomodá-la, mana, mas sabe como são essas coisas. E a Kate sabia exatamente como era. O irmão tinha 22 anos e andava sempre envolvido em negócios misteriosos. Ele já tinha se metido com gangues e só Deus sabia o que fazia. A Kate sentiu uma profunda responsabilidade em relação a Mike. Ela achava que tudo o que tinha acontecido com ele era culpa dela, porque ela tinha fugido de casa, porque ela tinha abandonado ele. E antes de desligar, ela ainda falou: fique longe das encrencas, Mike. Eu te amo. E ele respondeu: também amo você, Kate. E aí ela começou a pensar, que ela teria que arrumar o dinheiro de alguma forma, porque o Mike era tudo que ela tinha no mundo. Enquanto a Kate está lá envolvida com os problemas, tanto do hospital como agora os problemas familiares com o irmão, a gente vai dar uma olhadinha em como que está se saindo a doutora Beth Lowe, a Honey. A Honey está lá novamente, numa ronda com aquele mesmo médico, o Dr. Isley, Ela tinha conseguido convencer ele de que tinha errado as perguntas porque ela estava nervosa com o privilégio de trabalhar com ele. Mas agora o médico estava ansioso, ele tinha perdoado, ela a primeira vez, mas agora ele achava que já que ela já conhecia ele, não havia mais motivo para ela se sentir nervosa e ele finalmente ia ver o brilhantismo daquela médica. E ele estava lá, fazendo a ronda mais uma vez. A Honey se manteve atrás de todos os outros residentes, como ela fazia sempre, e ela não se ofereceu para responder a qualquer das perguntas que ele fazia. Meia hora depois da ronda, o Dr. Isley estava sentado na sala do Dr. Benjamin Wallace, o administrador do hospital. E o Wallace foi logo perguntando: qual é o problema, Isley? E ele disse: é a doutora Taft. O Wallace teve uma surpresa genuína. Ele sabia que o cara era um chato, que dia sim, dia não, ele chegava lá dedurando um amigo, mas ele não esperava que fosse a doutora com as melhores notas, a residente mais promissora daquele ano. E ele já foi dizendo: doutora Taft, ela tem as melhores recomendações que já vi. E o Isley falou: é isso que me deixa perplexo. Tenho recebido informações de outros residentes. Ela vem fazendo diagnósticos errados, cometendo erros graves. Eu gostaria de saber o que está acontecendo. E o doutor Wallace disse: não compreendo. Ela cursou uma excelente faculdade de medicina. O doutor Isley sugeriu: talvez seja melhor conversar com o diretor da faculdade. E o Wallace disse: é o Jim Pearson, um excelente profissional. Ligarei para ele. Poucos minutos depois, Wallace falava com Jim Pearson pelo telefone. Trocaram algumas palavras corteses e ele foi direto ao assunto. Estou ligando por causa de Beth Lowe Taft.
Houve um momento de silêncio do outro lado da linha e o médico perguntou, o que há com ela? O Dr. Wallace disse: temos alguns problemas com ela, Jim. A doutora Taft foi admitida graças às suas ótimas recomendações. Certo. Tenho seu relatório na minha mesa. Diz que ela foi uma das estudantes mais brilhantes que já teve. É isso mesmo. E que se tornaria um crédito para a profissão médica. Certo. Nunca houve qualquer dúvida sobre, e o médico rapidamente respondeu num tom firme. Absolutamente nenhuma. Ela deve estar um pouco nervosa, é muito tensa. Mas se lhe der uma oportunidade, ela vai se sair bem. O médico agradeceu, a gentileza do colega e se despediu, dizendo que iria dar todas as oportunidades que ela precisasse. A linha ficou muda e o Jim Pearson, lá do outro lado, continuou sentado, imóvel, odiando-se pelo que ele tinha acabado de fazer. Mas em seguida ele pensou: minha mulher e meus filhos vêm em primeiro lugar. E é assim, gente, que termina o capítulo 7. Gente, cada vez mais eu tô, imaginando aqui o que é que a Honey fez, Aparentemente assim, parece que ela é uma médica incompetente, mas todas as pessoas estão encobrindo alguma coisa, Então, que poder tem essa mulher sobre esse horror de pessoa? Isso, é claro, a gente só vai ficar sabendo nos próximos capítulos, quando o Sheldon quiser nos revelar. E ele gosta de ir revelando as coisas, tudo em dose homeopática, já deu para perceber, Então, corre, galera, vamos para o capítulo de número 8. A verdade, gente, é que todo o infortúnio da Honey consistia no fato dela ter nascido numa família acima da média. Que era um homem muito bonito, era também o fundador e presidente de uma grande companhia de computadores em Memphis, Tennessee. A mãe, tão adorável quanto o pai, era uma cientista genética. E as duas irmãs mais velhas, que eram gêmeas, eram tão atraentes, inteligentes e ambiciosas quanto os pais. A família Taft era uma das mais proeminentes da cidade. A Honey nascera inoportunamente, quando as irmãs já tinham 6 anos de idade. A mãe dela sempre dizia aos amigos: Honey foi nosso pequeno acidente. Eu queria fazer um aborto, mas Fred foi contra. Agora ele se arrepende. Aí diziam isso, viu, gente? Na família se ouvir. As irmãs eram deslumbrantes. A Honey era feia. Enquanto elas eram brilhantes, Honey era mediana. As irmãs haviam começado a falar aos 9 anos. Honey não pronunciou uma só palavra até quase 2 anos de idade. O pai, quando tocava no assunto, sempre dizia rindo: nós a chamamos de pateta. Honey é o patinho feio da família Taft. Só que eu acho que ela não vai virar um cisne. E família, hein? Mas a verdade é que a Honey não era feia, mas também não era bonita. Era uma garota de uma aparência comum. Ela tinha um rosto fino, cabelos louros sem qualquer brilho e um corpo sem grande atrativo. O que Honey tinha de sobra era uma disposição extraordinariamente meiga e radiante, uma qualidade não muito apreciada numa família de realizadores competitivos. Desde que a Honey podia se lembrar, seu maior desejo era agradar aos pais e às irmãs e fazer com que a amassem. Só que isso era um esforço inútil. Os pais viviam ocupados com suas carreiras e as irmãs absorvidas em ganhar concursos de beleza e prêmios acadêmicos na escola. Para aumentar a angústia da garota, ela era tímida demais. De forma consciente ou inconsciente, a família incutira nela um senso de profunda inferioridade. Na escola secundária, Honey era conhecida como chá de cadeira. Comparecia aos bailes e festas sozinha. Sorria, tentava demonstrar que não se sentia infeliz, porque não queria estragar a diversão de ninguém. Via as irmãs serem apanhadas em casa pelos rapazes mais populares da escola
e depois subia para seu quarto, solitária, a fim de fazer o dever de casa, e tentava não chorar. Nos fins de semana e durante as férias de verão, ela ganhava dinheiro como babysitter. Adorava cuidar de criança e as crianças a adoravam. Quando não estava trabalhando, Hannah saía para explorar Memphis sozinha. Visitava Graceland, o bairro onde Elvis Presley nascera. Passeava pelo Bailey Street, onde o blues nascera. Vagueava pelo Pink Palace Museu, ia ao planetário com seus dinossauros e frequentava o aquário, sempre sozinha. Ela não podia imaginar que sua vida estava prestes a mudar de uma maneira muito drástica. Hannah sabia que muitas das suas colegas de turma tinham ligações amorosas. Elas falavam a respeito constantemente na escola. Já foi para a cama com o Rick? Ele é o melhor. Joey sabe como provocar o prazer numa mulher. Saí com o Tony ontem à noite. Estou exausta. Que animal! Vou me encontrar com ele de novo esta noite. Hannah escutava as conversas. Sentia inveja. Achava que nunca saberia realmente como era o sexo. Afinal, especulava ela, quem poderia me querer? Havia um baile na escola na noite de sexta-feira e ela não tinha a menor intenção de ir, mas o pai insistira. Estou preocupado. Suas irmãs me disseram que você sempre toma chá de cadeira e que não vai ao baile porque não tem ninguém para levá-la. A Hannah, claro, ficara vermelha de tão envergonhada e respondera, não é verdade, tenho alguém para ir comigo. E estarei no baile. E ao mesmo tempo que ela falava isso, ela pensava, ó Deus, não deixa ele perguntar com quem eu vou. Só que o pai nem perguntou. Chegando ao baile naquela noite, a Hannah foi se sentar no seu canto habitual. Ficou observando os outros casais dançarem e se divertirem. E foi então que o milagre aconteceu. Roger Merton, o capitão do time de futebol americano e o rapaz mais popular da escola, estava na pista de dança, brigando com a namorada. E ele andara bebendo. Ela gritava, você não passa de um escroto imprestável e egoísta. E ele respondia, e você é uma vaca rica. A mulher perdeu a paciência e gritou para ele, vá se fuder. Não preciso fuder a mim mesmo, Sally. Posso fuder qualquer outra, quem eu quiser. E ela respondeu, pois faça isso. Ela falou isso e deixou a pista de dança indignada, né? Foi-se embora largando o pateta lá no meio do baile para todo mundo ver. A Hannah, que não pôde deixar de ouvir a briga, né? Percebeu que o Merton estava observando ela. E aí ele olhou para ela com a voz engrolada e perguntou, o que está olhando? E ela apenas respondeu, nada. Vou mostrar aquela sacana. Acha que não vou dar uma lição nela? E a bichinha conciliadora, né, a Hannah, apenas disse, acho que vai. Tem toda a razão. Vamos tomar um trago. E a Hannah hesitou, né? O Menton, ele estava obviamente de porre. E ela não queria se meter nessa confusão. E ela tentou negar. Bom, eu não. Ele, ótimo, tem uma garrafa no carro. E aí ela acabou concordando, acho que é melhor. Ele pegou ela pelo braço, eles deixaram o salão e ela o acompanhou porque não queria criar uma cena, não queria deixar o rapaz embaraçado. Lá fora, ela tentou se desvencilhar. Roger, acho que não é uma boa ideia. E ele olhou para ela e disse, mas o que é que você é? Uma cagona? E ela disse, não, pois então vamos embora. E ele conduziu ela para o carro, abriu a porta. Ela ainda hesitou, mas ele disse, entra logo. Ela disse, tá, mas só posso ficar por um momento. Ela entrou no carro, porque não queria transtornar ainda mais o rapaz, e ele sentou ao lado dela. E ele falou, vamos dar uma lição naquela vaca idiota, não é? Ele estendeu uma garrafa de bourbon para ela, né? E ela começou a tomar. A Hannah, ela só tinha bebido álcool uma vez e tinha detestado, mas ela não queria aborrecer o Roger. Ela ficou lá, eles ficaram lá se olhando nos olhos, tomaram um pequeno gole relutante. E ele disse, você é uma garota legal, é nova na escola, não é? Só que não era, fazia 3 cursos
Eles faziam 3 cursos na mesma sala. E ela disse, não, E ele se inclinou, começando a acariciar os seios dela. Ela ficou meio aturdida, tentou se desvencilhar, né? E ele disse, ei, que história é essa? Não quer me agradar? E essa foi a frase mágica. A Hannah queria agradar todo mundo, e se aquela era a maneira de consegui-lo, e lá, no desconfortável banco traseiro do carro de Merton, Hannah fez sexo pela primeira vez. Isso abriu um incrível mundo novo para a garota. Ela não gostou muito, sabe, pessoal? Mas isso para ela não era importante. O importante era que o Merton tinha gostado. Na verdade, ela ficou espantada com o quanto ele gostara. Parecia assim que ela tinha deixado ele em êxtase. A Hannah nunca tinha visto alguém gostar tanto de uma coisa. E aí ela pensou, então essa é a maneira de agradar um homem. Era uma epifania para ela. A Hannah, ela não tinha conseguido tirar dos pensamentos aquele milagre que tinha ocorrido. Ela deitou na cama, recordando a virilidade de Merton, né, recordando o ato que eles tinham feito, escutando os gemidos dele, dizendo, ó Deus, Sally, você é fantástica. E ela nem tinha se importado pelo cretino falar o nome da outra namorada ao invés do dela. A única coisa que importava para ela é que ela tinha agradado ao capitão do time de futebol americano, o rapaz mais popular da escola. Ela ficou imaginando e eu nem sabia direito o que fazer. Se eu aprendesse como agradar de fato a um homem. E foi nesse momento que ela teve a sua segunda epifania, né? Ela ia se dedicar exatamente a isso. A aprender a como agradar um homem na cama. Imagina aí, né, gente? Confusão que isso... Na manhã seguinte, ela foi para a escola. Na manhã seguinte, ela foi para a Pressory Chest, uma livraria pornô na Poplar Street, e comprou meia dúzia de livros sobre erotismo. Levou-os escondido para casa e leu tudo na privacidade do seu quarto. Ela ficou atônita com as coisas que ela descobriu no livro. Ela devorava as páginas de O Jardim Perfumado, o Kama Sutra, as artes tibetanas do amor e a alquimia do êxtase. Ficou tão empolgada que no outro dia voltou à livraria para comprar outros. Ela tinha lido as palavras de Gerdon Schoppel e os relatos fantásticos de Kanchinatha. Estudou as fotografias excitantes das 37 posições do ato de amor. Aprendeu o significado de meia-lua, círculo, pétala de lótus, pedaços de nuvem e a maneira de se mexer. Se tornou uma perita nos 8 tipos de sexo oral. Caramba! Nos caminhos de 16 prazeres e no êxtase da fileira de conta. Ela sabia como ensinar um homem a efetuar o karuna para aumentar o seu próprio prazer, pelo menos em teoria. Depois de todos esses estudos, a Hannah sentiu que finalmente estava preparada e ela queria pôr em prática os seus conhecimentos. O Kama Sutra tinha vários capítulos sobre afrodisíacos para atiçar um homem, né? Substâncias que poderiam deixar um homem mais disposto. Mas como ela não tinha a menor ideia de onde poderia obter aquelas ervas estranhas, ela acabou inventando seus próprios substitutos. A garota ainda era criativa, viu, gente? Na semana seguinte, ela se encontrou com o Roger Merton na sala de aula e abordou ele dizendo, olha, eu gostei muito daquela noite, podemos repetir? Ele levou um momento para se lembrar de quem era a Hannah, né? Mas aí depois, educadamente, o rapaz respondeu, claro, por que não? Meus pais vão sair esta noite. Por que não aparece lá em casa por volta das 8 horas? Ao chegar na casa dele, naquela noite, a Hannah estava levando um potinho de calda de boldo. Não me pergunte o que ela ia fazer com essa calda. E aí ele perguntou, para que isso? E ela disse, eu vou mostrar. E mostrou. No dia seguinte, ele contou para os amigos na escola o que a Hannah tinha feito. E ele garantiu, ela é incrível. Não podem acreditar no que é capaz de fazer com um pouco de calda quente. Naquela tarde, meia dúzia de rapazes convidaram ela para sair.
A partir daquele momento, ela passou a sair todas as noites. Os rapazes ficavam muito felizes e isso deixava ela também muito feliz. Os pais dela se mostraram encantados com a súbita popularidade da filha. E o pai costumava dizer orgulhoso: nossa filha demorou um pouco a desabrochar, mas agora se transformou numa autêntica Taft. Apesar de bem-sucedida na popularidade, a Hannah sempre tirava péssimas notas em matemática e sabia que se não se saísse bem nas provas finais, poderia ser reprovado. O professor era um homem solteiro e morava perto da escola. Se chamava Sr. Johnson. A Hannah resolveu visitá-lo uma noite. Ele abriu a porta e se surpreendeu ao vê-la. Hannah, o que está fazendo aqui? E ela disse: preciso de sua ajuda. Meu pai vai me matar se eu for reprovada em matemática. Trouxe alguns problemas que não entendo e gostaria que me ajudasse a resolver. O professor hesitou um pouco, Aquele era um tanto irregular, recebeu uma aluna na casa dele. Mas ele gostava da Hannah. Ela não era como as outras garotas da turma, estridentes e indiferentes. Hannah era sensível e interessada, sempre ansiosa em agradar, e ele bem que gostaria que ela tivesse mais aptidão para a matemática. Ele deixou-a entrar, sentou ao lado dela no sofá e começou a explicar as complexidades misteriosas dos logaritmos. Também, pessoal? Logaritmo. A Hannah não estava interessada nos logaritmos. Enquanto ele falava, ela foi chegando mais e mais perto. Começou a respirar no pescoço e ouvido dele. Antes de compreender o que acontecia, ele descobriu a mão dela indo em direção ao zíper da sua calça. Ele fitou a Hannah espantado e disse: o que você está fazendo? E ela apenas murmurou: eu o desejei desde a primeira vez em que o vi. Ela abriu a bolsa, tirou uma lata pequena de creme. O que é isso? Ele perguntou, assustado. E ela respondeu: vou mostrar. Dessa forma, ela acabou tirando a nota mais alta em matemática. Gente, mas que safadinha, hein? Agora já dá até pra gente imaginar como foi que ela conseguiu aquelas notas tão incríveis na faculdade, hein? Mas se você pensa que para por aqui, não, tem mais coisa aqui contando a respeito da Hannah. Não era apenas os acessórios, que tornavam ela interessante. Era também o conhecimento que ela tinha extraído de todos os livros antigos que ela tinha lido sobre o assunto. Ela encantava os parceiros dela com as técnicas, que ela usava, E essas técnicas elas eram muito antigas e a grande maioria já tinha sido esquecida. Mas em poder da Hannah, elas proporcionavam um novo significado à palavra extra. As notas da Hannah melhoraram de forma espetacular e ela se tornou ainda mais popular do que as irmãs em seus dias na escola. Ela era levada para o jantar, para passear nos clubes, os rapazes chamavam ela para esquiar, para saltar de paraquedas, enfim, tudo no mundo que você pudesse imaginar. Os anos de Hannah no colégio também foram bem-sucedidos em termos sociais. Uma noite ao jantar, o pai dela disse: você vai se formar em breve, é tempo de pensar no seu futuro. Já sabe o que vai fazer com a sua vida? A garota hesitou um pouco e acabou respondendo: quero ser enfermeira. O pai ficou vermelho, e já foi dizendo: está querendo dizer médica. Não, pai, você é uma Taft. Se quer entrar na medicina, será uma médica. Falei bem claro? E ela humildemente respondeu: está bem, pai. Só que a Hannah tinha falado sério ao dizer para o pai que ela queria ser enfermeira. Ela adorava cuidar das pessoas, ajudá-las, alimentá-las. Ela sentia-se apavorada pela perspectiva de se tornar uma médica, tornar-se responsável pelas vidas de outras pessoas, mas sabia que não podia desapontar o pai. Ela dizia para ela mesma: você é uma Taft. As notas do colégio não eram bastante boas para garantir o ingresso da garota numa faculdade de medicina, mas a influência do pai dela resolveu o problema. Ele era um dos grandes patrocinadores de uma faculdade de medicina em Knoxville,
Tennessee, e procurou o diretor, um médico chamado Jim Person. Aquele mesmo, né, pessoal, que o Wallace ele tinha ligado para ele, né? Mesmo médico. E aí o pai dela, né, foi visitar o médico e o Dr. Person disse: está me pedindo um grande favor. Podemos fazer o seguinte: aceitarei Honey numa base experimental. Se em 6 meses acharmos que ela não está qualificada a continuar, iremos dispensar. E o pai olhou e disse: é justo, ela vai surpreendê-lo. Ele nem sabia o quanto certo. Ele providenciou para que ela se hospedasse na casa de um primo seu, o reverendo Douglas Limpton. Cara, que acho que a gente já falou sobre ele. É ele que está morto, né? Quando o policial diz para ela que vão abafar o caso. Ele era ministro da Igreja Batista. Estava na casa dos 60 anos e era casado com uma mulher 10 anos mais velha. Ficaram felizes, né, em receber a Honey na casa dela. E comentaram para a esposa: ela é como um sopro de ar fresco. O reverendo jamais conhecera uma pessoa tão ansiosa em agradar quanto a Honey. Ela se saiu muito bem na faculdade de medicina, mas carecia de dedicação. Porque, na verdade, ela não queria, né, pessoal? Ela só estava ali para agradar o pai. Os professores gostavam dela, ela irradiava gentileza genuína e fazia com que todos torcessem pelo seu sucesso. Mas, ironicamente, a pior matéria para Honey era anatomia. Na 8ª semana, o professor a chamou para uma conversa. Ele disse: lamento, mas terei de reprová-la. E ela pensou: eu não posso fracassar, não posso decepcionar o meu pai. Que Boccaccio teria aconselhado? E aí ela chegou mais perto do professor e disse: vim para esta faculdade por sua causa. Tenho ouvido falar muitas coisas a seu respeito. E foi se aproximando ainda mais. Quero ser como você. Chegou mais perto. Ser médica significa tudo para mim. E mais perto ainda. Por favor, ajude. Uma hora depois, ao deixar a sala do professor, ela tinha as respostas para a prova seguinte. Antes de concluir a faculdade de medicina, a Honey seduziu vários de seus professores. Havia um desamparo nela que eles não podiam resistir. Tinham a impressão de que era eles quem a seduzia e sentiam-se culpados por se aproveitarem de sua inocência. O Dr. Jim Person foi o último a sucumbir a Honey. Ele ficara intrigado pelas informações que recebera a seu respeito. Havia rumores de que ela possuía extraordinárias habilidades sexuais. Mandara chamá-la um dia para conversar sobre suas notas. Hannah levara uma caixinha com açúcar refinado. Antes de terminar, o Dr. Pearson se tornara tão fisgado quanto todos os outros. Ela o fizera se sentir jovem e insaciável. Fizera-o sentir que era um rei que a subjugara, convertera em sua escrava. Ele tentara não pensar na esposa. A Honey, no entanto, não gostava de nenhum desses caras. Ela fazia tudo isso mesmo só para poder se dar bem na universidade e não decepcionar o pai. No entanto, ela acabou nutrindo uma afeição genuína pelo reverendo Douglas Limpton. E ela se irritava pelo fato da esposa dele ser uma mulher fria, que vivia sempre criticando ele. Tinha pena do ministro. Ele não merecia isso. E ela queria poder confortar. No meio de uma noite, quando a esposa dele estava viajando para outra cidade, em visita a uma irmã, a Honey tomou coragem e entrou no quarto do ministro, completamente nua. Olha só a situação. E foi logo dizendo: Douglas, ele, coitado, estava deitado na cama, abriu os olhos. Quando olhou, estava lá aquela moça, né? Ele assombrado: Honey, o que você está fazendo? Você está bem? E ela foi dizendo: não, podemos conversar? E ele olhou para ela e disse: claro, né? E já foi se levantando da cama. Qual o problema? Você não se sente bem? E ela disse: estou preocupada. E ele disse: com o quê? Você merece ser amado e quero fazer amor com você. Ele, claro, né, ficou chocado. Santo Deus, você é apenas uma criança. Não pode estar falando sério. E ela respondeu: claro que estou. Sua esposa não lhe dá qualquer amor. E ele disse: isso é impossível, Honey. É melhor voltar para o seu quarto agora aí.
Só que a garota pulou em cima dele, comprimiu o corpo contra o dele. E aí vocês sabem, né, gente? A carne não, cara, não era de aço, né? A carne sempre fala mais forte. Quando ele menos esperou, já tinha acontecido. E eles ficaram lá, os dois, né, dormindo, abraçados. Às 6 horas da manhã, a porta do quarto foi aberta e a esposa do senhor Limpton entrou, né? Ela olhou para os dois por um momento e depois saiu sem dizer nada. 2 horas depois, o reverendo Douglas Limpton cometera suicídio na própria garagem. Ao saber, a Hannah ficou arrasada, né? Ela não podia acreditar que aquilo tinha acontecido. O xerife que estivera na casa conversou com a esposa e depois foi falar com ela. E ele disse: olha, por respeito à família, vamos registrar a morte do reverendo Douglas Limpton como suicídio por motivo desconhecido. Mas sugiro que você saia da cidade o mais depressa possível e fique longe daqui. A Hannah foi para o Hospital Público Embarcadero, em São Francisco, com uma brilhante recomendação do Dr. Jim Pearson. Então agora, né, pessoal, com todas as nossas dúvidas devidamente esclarecidas, agora que nós sabemos muito bem o que a dona Hannah andou aprontando, estamos com certeza chocados com todas essas revelações, mas não dá tempo para ficar chocado, porque nós estamos encerrando o vídeo de hoje, que já ficou bem longo. Eu queria agradecer a todos que ficaram comigo aqui até o final. Queria pedir para aqueles que ainda não são inscritos, se inscreverem, ativarem o sininho, pedir também para compartilharem esse vídeo nas redes sociais. Não deixem de deixar um oi aqui nos comentários, né, de dizerem a opinião de vocês sobre a história, o que vocês estão achando do estilo de narração do Sidney Sheldon. Eu vou adorar saber a opinião de vocês. Também não deixem de dar uma olhada na descrição, nos links promocionais que eu selecionei para vocês. Pode ser que você encontre alguma coisa que esteja precisando por um preço bem em conta. E aí, além de você resolver o seu problema, você ajuda a manter aqui o nosso canal. Também, por favor, não deixe de visitar o nosso blog, o Histórias para Passar o Tempo. Tenho certeza que lá você encontrará livros maravilhosos, comentados, né, para você poder ler quando estiver com vontade, quando estiver necessitando de uma dica de leitura. Muito obrigado e eu te aguardo no nosso próximo vídeo. Tchau!